Olá, mamacitos e mamacitas! Good morning, good afternoon and good evening. Estou cá mais um dia com vocês para aquela aula no sábado de inglês. Hoje eu vou vir só com tips. Vou falar de um livro que eu li quando tudo começou para mim, que eu falei que eu tinha que aprender a falar o inglês, que eu tinha que estudar o inglês. E aí foi um livro que me motivou muito, que me deu assim algumas ideias de como estudar. Então eu vou trazer esse livro hoje para vocês, obviamente dando os créditos para quem escreveu. Na verdade, é um brasileiro com muita experiência em ajudar alunos, amigos e colegas, assim como eu, a estudar o inglês de uma forma mais tranquila, natural, sem muito estresse, sem ficar lá em cursos mais de 10 anos, 15 anos, estudando sem conseguir falar o inglês, né? Que é isso que acontece com os cursos brasileiros. Então, vamos lá para mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, me chamo Kelly Hodgins, eu sou enfermeira oncologista aqui na província de British Columbia, no Canadá. Eu não sou professora de inglês e nem quero ser. A ideia é que ajudar as pessoas que me seguem nas redes sociais, no meu Instagram, Kelly Hodgins Nurse, no meu YouTube, no TikTok, no Facebook, enfim. Eu quero inspirar essas pessoas a estudarem o inglês de uma forma mais tranquila e natural para poderem fazer parte da enfermagem canadense aqui. Então, se você já se interessou por todo esse assunto, o que eu vou te pedir? Para se inscrever aqui nesse canal, que aí toda hora ativar esse sininho, que toda hora que tiver um vídeo diferente, você será comunicado e você não vai perder nada sobre esse processo aí de aprender inglês para fazer parte da enfermagem canadense. Porque eu sempre digo que a minha enfermagem brasileira, da onde eu vim, é maravilhosa, é uma enfermagem que pensa fora da caixinha, é uma enfermagem que improvisa, é uma enfermagem que salva vidas com o que ela tem ali em mãos, né? Muitas das vezes ela tem que escolher, infelizmente, porque no Brasil nem todas as áreas têm muito recursos, todos os hospitais, a gente pensando nos hospitais públicos, a gente não tem muitos recursos, então às vezes a enfermagem ali na linha de frente, ela tem que optar mesmo em como fazer lá para salvar vidas, e a gente tem essa experiência muito aguçada no nosso dia a dia, isso é muito bom, porque faz com que nós sejamos profissionais mais, digamos assim, experientes, né? Então, esse livro que eu li há muitos anos atrás, me trouxe muita sabedoria, não do inglês em si, mas de como fazer, o que fazer, como fazer para aprender o inglês. Então, eu vou dar o crédito para Isaac. Ai, tem um mosquitinho chato aqui. Eu tô aqui, gente, é um cantinho que eu tenho aqui em casa, que é uma cabaninha de vidro. E eu gosto muito de ficar aqui porque é quentinho, sabe? É um lugar bem aconchegante. Eu acabo fazendo as minhas lives e fico fazendo dando as minhas tips aqui, que não são aulas. É só uma ajuda aí para a minha galera, meus colegas de profissão do Brasil que pensam em vir para o Canadá, porque eu ajudo enfermeiros de nível superior e técnicos de enfermagem também, que sempre pergunta, técnica de enfermagem, pode? No início me enchi o saco. Hoje eu já levo na sacanagem e digo que sim, pode, mas você tem que aplicar, tem que validar, né? E tem que estudar o inglês. Então, o crédito desse livro, que eu acho que é até um e-book, é do Isaac C. da Silva Filho. Ele ajuda muitos alunos e amigos, enfim, com inglês, porque ele tem mais de 20 anos de experiência no Brasil e no exterior também. Então, ele tem uma metodologia legal que eu acho massa e que eu concordo para estudar o inglês. Então, a primeira coisa que ele fala é o motivo. Antes mesmo de iniciar os passos, né, que vão te fazer mergulhar no mundo novo, cheio de novas possibilidades e pessoas, ele diz que precisamos deixar claro para nós mesmos o porquê que quero falar inglês. Isso é fato. Eu acredito que quem me segue
a ideia é o quê? É bem clara, né? Ele quer fazer parte da enfermagem canadense. Então, para trabalhar no Canadá, onde a língua oficial é o inglês e o francês, porém, o francês só é falado em algumas províncias, o inglês é a língua majoritária aqui nesse país, então é por isso, eu acredito que o seu motivo, se você quiser fazer parte da enfermagem canadense, é aprender como falar o inglês. E dominar um novo idioma, o que vai te possibilitar, principalmente o inglês? Vai te possibilitar ter acesso a inúmeras outras fontes de conhecimento e diversão, como música, cinema, jogos, seriados, canais internacionais, livros, mídias sociais, tecnologia e muito mais. O que é isso? É tão bom você estar lá assistindo um filme e você conseguir entender, não é? Hoje eu já entendo, eu já não uso nada, mas isso foi com a prática. Já pelo lado profissional, que é o que compete a nós, as possibilidades aumentam em propostas, né, como ganhos salariais melhores, e sem contar com as inúmeras oportunidades de viagens e contratos. É o que está acontecendo com vocês. Vocês têm a oportunidade de vir para o Canadá, atuarem na área da saúde, né, na área da enfermagem, mas o inglês é importante, é a língua mais usada também para negócios e adquirir conhecimento em todo o mundo. Grandes empresas e universidades renomadas têm a língua inglesa como requisito básico para o ingresso nelas. E é bem aqui que começamos a nossa caminhada rumo a essa fluência. Eu sempre falo que a fluência é uma coisa que vai acontecer com o tempo e você não precisa se preocupar em ser fluente para fazer parte da enfermagem canadense hoje, mas você tem que saber o inglês para você passar nas suas provas, e a fluência acaba vindo com o tempo, quando você começar a trabalhar aqui, até no nível de enfermagem um pouquinho menor do início, como eu fiz. Quem me segue aí sabe que eu fui Healthcare Aide aqui, que é como se fosse auxiliar de enfermagem no Brasil, e foi muito bom para mim, para eu aprender o inglês. Porque quanto mais você conseguir reunir coisas que você gosta, né, com a utilização da língua inglesa, mais rápido você vai conseguir aprender. Então, tem que ser prazeroso. Um passo importante é a constância, é o contato. Quanto mais contato você tiver com a língua diariamente, melhor. Ainda que seja por 30 minutos, 15 minutos por dia, isso faz uma grande diferença, uma total diferença no seu aprendizado. Organize sua agenda semanal e comece a colocar as coisas ao seu redor em inglês, como, por exemplo, o seu lindo telefone celular, que eu sempre falo, o seu telefone celular tem que ser o seu maior e melhor aliado, amigo. Por quê? Você passa muito tempo segurando esse bichinho aqui, gente. É muito tempo segurando o celular na sua mão. E lembre-se, quanto mais contato direto e indireto, mais conhecimento. Então, vamos começar. Vai agora lá nas configurações do seu aparelho celular e procure por idiomas, a língua, e selecione English. Pode ser o inglês britânico ou pode ser o inglês americano. Tanto faz. Se você quiser vir para o Canadá, melhor você usar o inglês americano, mas é a mesma coisa, tá? Pronto, primeiro passo você já deu. Seu telefone ele foi desenvolvido para que você pudesse aprender a usá-lo de maneira indutiva. E como você já tem o conhecimento de como ele funciona, colocá-lo em inglês vai despertar o seu sentido de indução. Ou seja, mesmo que você não tenha muito vocabulário em inglês, o seu conhecimento já de como usar o seu celular, mandar mensagens, né, fazer ligações, já está tudo gravado na sua memória. Então, você vai conseguir mexer no seu celular. O seu celular não vai ser o seu inimigo, ele não vai ser um stranger para você. Você vai conseguir ainda fazer todas as operações, tá? A dica número 2 desse e-book maravilhoso do Isaac, ele fala: onde estudar? Hoje, nós temos muitas escolas de idiomas, cursos de inglês e centro de línguas em quase todos os lugares aí do mundo.
Isso não só falando do online, mas pensando nas escolas físicas, né? Nos sites, nas plataformas, aplicativos, são inúmeros recursos. E nessas duas instâncias, hoje, podemos dividir essas opções pensando na melhor forma para você. O que é melhor para você? Presencial ou online? Sozinho ou em grupo? Porque cada pessoa tem a sua forma de estudar. Eu, por exemplo, amo estudar sozinha e amo estudar online. Mas tem gente que precisa estar em grupo, precisa estar lá presencial, enfim. Você tem que saber qual é a forma que melhor se encaixa para você. Essas questões, elas devem ser muito bem pensadas, porque em cada uma dessas modalidades de ensino também há uma quantidade considerável de metodologias envolvidas e você deve estar atento a tudo isso. Em suma, em resumo, as metodologias estão ligadas ao jeito com que você terá contato com a língua, o quanto se pratica a escrita, a gramática, a conversação, se há mais interação com outras pessoas ou se será apenas você e o professor. Você tem que saber isso, o que você quer para você, enfim. Esses pontos devem ser muito bem considerados para que você possa fazer uma boa escolha, prestigiando o jeito que mais te agrada. Gente, isso é muito importante. Não vai para o convencional porque você acha que é assim que tem que ser, porque é assim que você estudou a vida toda. E aí você começa a ficar, sabe, sem gás, sem energia. Não está te fazendo bem, porque você tem que saber a forma que você gosta de estudar. Quando falo em agradar, sim, é isso mesmo. Você tem que fazer uma coisa que se sinta agradável, que tenha prazer em fazer. Tá? Então, é o fato de você se sentir à vontade no que está fazendo e como está fazendo. O prazer está intimamente ligado à sua motivação interna. Então, se você precisa do inglês, ou se o inglês é um meio pelo qual você vai alcançar os seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, encare-os com alegria e disposição. Observe a médio e a longo prazo. Foca-se no que você ganhará, no que você ganhará pelo fato de dominar e usar com a confiança a língua inglesa. Então, é isso que você tem que prestar atenção. Onde você vai chegar com tudo isso? E não tem que ser uma tortura, tem que ser prazeroso. Hoje existem inúmeras formas de se aprender o inglês, mas as mais comuns são, hoje, online, principalmente depois de tudo que nós passamos aí nos últimos anos. Pode ser em grupo ou sozinho, ou presencial, em grupo ou sozinho. Então, essa é uma questão de perfil, de personalidade. E para definir isso, vamos falando aos poucos sobre como você pode aprender e como sua personalidade pode potencializar o modo que você aprende. Então, vamos às modalidades e às suas características. Por exemplo, a modalidade de online, os pontos positivos, o conforto e a segurança de casa ou até mesmo do seu trabalho, menos tempo no trânsito, porque você vai procurar um lugar, um estacionamento, uma biblioteca, alguma coisa, não há gastos, né, quanto à sua locomoção, você faz de onde você quiser. Mais tempo para tirar suas dúvidas individualmente. A descrição da sua rotina, ou seja, se você sabe o que está fazendo, aonde quer que você quer chegar, já fica mais fácil quando você faz online. As exigências seria mais organização e uma autodisciplina, né? Ser determinado, focado e realmente seguir aquela rotina. Já o presencial, os pontos positivos é o quê? Te faz sair de casa, de ir frequentar outros ambientes, encontrar pessoas novas, fazer amizades, aumentar o network e a divulgação da sua imagem. Isso pode ser legal. A única exigência é você ser pontual e ter um compromisso com a instituição e a turma, porque você está ali dividindo, trabalhando em grupo. Em grupo ou sozinho? Essa pergunta ajuda a compreender os seus valores, os seus modos de relacionamento. Existem pessoas
que já tem um grande grupo, né, amigos e colegas à sua volta, vivem em contato com muitos clientes e que querem se comunicar bem, e que querem se comunicar bem em inglês, então tem essa confiança no que está falando, como está falando, então não ligam de falar em público. Para esse perfil, o indicado é o individual, quer presencial ou online. Nessa modalidade, o aluno e o professor eles se comprometem com um cronograma, meio que lá pré-definido, tempo, conteúdos, objetivos a serem alcançados. Normalmente, nessa modalidade, o aluno é bem orientado, focado na língua inglesa, pode até chegar a um bom nível de fluência em pouco tempo, que digamos aí entre 6 a 10 meses, já consegue se comunicar bem, consegue sim, gente, tá? Eu consegui. E, e também todas as formas, não só se comunicar, mas escrever, falar, né? E compreender o que lê e o que ouve. Lendo ali, ouve, ele já consegue entender bem com 6 a 10 meses. Outros já gostam de interagir, conversar, conhecer novas pessoas e se interessam, são curiosos sobre assuntos diversos, sobre a vida da escola, gostam de fofocar, né, na sala, o que transforma esse grupo muito mais unido, gostam de interagir, dar opiniões, né, ver processos ali ficam envolvidos no processo de uma aquisição do inglês, assistem filmes juntos, seriados, comentam, então é aquela coisa de feedback dos amigos. Eu já não sou essa pessoa, nunca fui. Para esse perfil, é sim indicada a modalidade em grupo, presencial ou online. Na reunião em que grupo as pessoas aceitam dividir seu tempo na interação com o grupo, se inserem, se sentem pertencente ao grupo que está se desenvolvendo junto. Então, aquela coisa, né, de fazer tudo junto. Um dos grandes desafios é manter esse grupo unido diante das diferentes realidades de cada um. A motivação está, de certa forma, conectada com o grupo e não no individual. Então, às vezes é um pouco difícil manter isso. Então, quando por um imprevisto um dos amigos, colegas, não puder participar, acaba meio que interferindo ali naquele rendimento do grupo. E assim o tempo de se desenvolver um grupo novamente é mais lento, então você acaba perdendo mais tempo nessa questão de manter um grupo junto do que realmente você aprender. Então, isso aí já leva de uns 12 a 18 meses para desenvolver essas habilidades de comunicação. Então, aí você tem que realmente perceber o que é melhor para você. Então, vamos para a terceira dica: como estudar. Agora, independentemente da forma que você escolha, do curso onde você vai estudar, o inglês precisa ser tratado com dedicação. Não adianta. E como estudar? Como manter na memória que você já foi estudado, né? Que você já estudou. Vou dividir esse assunto agora em dois tópicos que podem ser seguidos em ordem cronológica ou de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, primeiro de tudo, compre um caderno prático para que você faça anotações, escreva, copie, responda, faça referências de filmes, de jogos, de séries, de livros, de momentos que você colhe algum desenho, que você desenhe, que você tenha aquele notebook. Eu gosto de separar ele em partes, botar um divisor, por isso que eu prefiro fichário do que caderno, porque ali eu posso colocar quantas folhas eu quiser, separar eles conforme eu for estudando, e para mim funciona muito bem assim. Segunda coisa, use o final do seu caderno para anotar as palavras novas que você não sabia o significado. Crie o seu próprio glossário, lista de vocabulários com poucas palavras por vez. Eu estudei muito assim também no início, tá? Tinha aquelas palavrinhas que eu não sabia o significado, não tinha noção de nada, e aí eu criava ali, tipo né, um dicionáriozinho, eu colocava lá ali bem à parte, e colocava também o significado dela. E eu ia até um pouco além.
eu estudava um pouquinho a gramática dela também. Se era adjetivo, se era noun, se era advérbio, e se ela mudasse, como que ela ficava quando ela virava adjetivo, como que ela ficaria quando ela virasse advérbio, me ajudou muito. Terceiro, se prepare para as aulas. Então, reserve de 15 a 20 minutos por dia, no mínimo, para ouvir os áudios, podcasts, vídeos no YouTube sobre o tópico da sua aula. Uma observação. É importante que você tenha contato diariamente com o inglês. É a imersão que eu falo, que você não precisa estar dentro de um país que fala a língua para você realmente fazer uma imersão. Você pode fazer isso de dentro da tua casa. Seja assíduo às aulas, anote no seu celular para que desperte com uma música que você gosta, com a notificação, como, por exemplo, English Time. Quarta exemplo, no dia da sua aula, acorde e confira se há alguma atividade ou texto que precisa ser revisado antes da aula, fazer revisões da aula anterior. Se for um texto, leia-o em voz alta ou ouça o áudio e repita. Sempre faça essa revisão. Quando você repete em voz alta, quantas vezes for necessário, isso realmente entra na sua cabeça, tá, gente? Eu fiz muito isso, principalmente antes das minhas provas práticas aqui de enfermagem. É exatamente o que eu estou fazendo com algumas colegas que eu estou ajudando aqui para fazer a prova prática. Eu falo, eu fiz o script para você, você está tudo ali mastigadinho, você está com deficiência na pronúncia, você vai ler isso, você vai record yourself, você vai escutar você de novo, você mesmo vai ver onde você está errando e você vai melhorar. Então, ajuda muito. Quinto, após a aula, faça as atividades sugeridas pelo professor, no caso você mesmo, né? Você é o seu professor. Caso a sua aula seja durante o dia, se você estiver estudando sozinho, obviamente, espere à noite. Sempre faça a revisão. Ao chegar em casa, antes de dormir, faça um pouco dos exercícios passados, como tarefa. É muito importante que faça um pouco. Não é necessário fazer tudo de uma vez só. Não é necessário ficar estudando 1000 horas. Eu fazia isso, gente, mas não é necessário. Vai fazendo aos poucos, todos os dias, antes de dormir. Cria esse hábito que vai ajudar. Outra coisa, como sexto ponto, divirta-se estudando inglês. Baixe aplicativos com jogos que te agradem, mas com áudio e escrita em inglês que você possa escutar e ver ao mesmo tempo. E repetir, isso é muito bom. Ouça músicas do seu estilo ou artistas favoritos. Quanto mais você ouvir, melhor vai acostumar a sua audição ao inglês. Assim você vai começar a entender muito mais rápido. Acredita em mim. Sétimo, ouça ou assista diariamente coisas em inglês. Mesmo que você não entenda 100%, não tem problema. Há rádios, podcasts, notícias pela manhã, ou até chegar ao trabalho, à escola, onde você estiver, tente escutar, acostumar em escutar inglês, que isso vai entrando também na sua cabeça. Todo tempo vago, quando estiver naquele momento de rolar para cima as publicações no Instagram, que não vão te levar a nada, só para olhar no meu Instagram, fica à vontade, eu só te inspiro. Mas depois que parar de olhar no meu Instagram, vai lá e fica escutando música em inglês. Escuta podcast, ajuda muito. Oitava, leia bastante. Olha, ler ajuda, minha gente. Caso ainda não tenha o hábito da leitura, inicie. Digo para ler em português mesmo, depois comece a ler coisas pequenas em inglês. Basta um pouco por dia, porque tem gente que não tem nem hábito de ler em português, né? Uma linha, um parágrafo, uma página, um capítulo, não importa o quanto você vai ler de início, mas leia. Leia pelo celular, pelo seu tablet, pelo e-book, pelo livro físico, aonde você quiser. A leitura vai enriquecer seu vocabulário, vai te proporcionar muito, ajuda muito no vocabulário, na escrita e na parte do speaking também. Eu sempre falo isso. Comecei lendo um livro de criança, fiquei numa página, uma semana, mas eu não desisti, não traduzi. E aí, quando eu fui vendo, eu devorava livros. Eu tenho que ler mais, eu tenho lido pouco nos últimos dias. Nono, comece a escrever.
Faça anotações no seu caderno para que você se lembre quando for revisar o conteúdo. Escreva em português mesmo e depois passe para o inglês. Comece lá escrevendo o que você quer, uma história, depois você tenta traduzir isso em inglês. Você também pode mandar mensagens curtas pelo WhatsApp. Mande mensagens para quem você quiser, amigos, familiares, se você tiver um professor de inglês também. Mensagens curtas em inglês vai tornando comum com o passar do tempo, se você criar esse hábito. 10ª, e por fim, fale. Fale, fale, fale. Repita em voz alta as palavras e expressões que aprendeu e que encontrou no contato. Então, sempre repita diariamente a língua inglesa. Faça mesmo uma imersão. Fale mesmo sozinho. Pense em voz alta. Fale com a melhor pessoa do mundo, você mesma. Eu sempre falo, às vezes, quando meu marido ou minha filha me pega, né, falando, eles falam, você está falando com quem? Eles me pegam falando sozinho, eu falo, e estou falando com a melhor pessoa do mundo, comigo mesma. Enquanto está tomando banho, fazendo café, ponha para fora o que sente usando as palavras, ainda que poucas em inglês, mas fala, habla, speak. Se está feliz, diga isso em inglês. I am happy. Se você está chateado, você fala I am sad. Não fala isso, não. Você tem que sempre falar que está feliz mesmo quando você não está. Fale isso em inglês. Aos poucos, isso vai se tornar rotina. I'm hungry. I'm thirsty. I'm tired. I'm gonna go to sleep. Coisas simples que você faz o dia a dia, que você faz todo dia. I need to go to shower. I need to go to study English. Fala e repete. Aí você vai criando esse hábito, que é muito bom. Bom, quando estamos falando sobre aprender um novo idioma, no nosso caso, que é o inglês, é importante sim pensar que a maioria dos ganhos, principalmente o ganho de vocabulário, será individual. É você com você mesmo. E contando que você esteja em grupo, presencial ou online, você pode aprender sim uma palavra nova e o seu colega não. Porque é uma coisa que, às vezes, é uma coisa que você tem mais interesse em saber. Então, vem, encaixa na tua cabeça. Cada indivíduo é único e irrepetível. Assim, você tem seu jeito de aprender, você vai encontrar uma forma para memorizar novas palavras, expressões e termos gramaticais. E todos aprendem, cada um no seu tempo, no seu ritmo. Agora, vamos juntos encontrar o seu tempo e o seu ritmo de estudo. Como? Colocando em prática os passos, todos esses passos vistos aqui, falados aqui nesse momento, tá? Então, vai lá, tente entender como você reage, como você estuda, o que é melhor para você e coloque em prática. Com quem estudar? Com quem estudar também é importante falar. Essa é a pergunta mais comum que já me fizeram e ainda fazem. Estudar com brasileiros que falam inglês ou com nativos? Vou ser bem direto para você. Aprenda em inglês com quem sabe. Não importa se é brasileiro ou se é nativo. Porque tem nativo que fala inglês errado também, como também vai ter o nativo inglês que fala o inglês errado, como também tem o professor de português que vai falar o inglês errado, que também vai falar o português errado. Então, simples assim. No entanto, é importante ressaltar que a relevância do termo, por exemplo, professor de inglês não quer dizer nada, né? A gente pode falar errado. Bem, você é nativo na língua portuguesa? Ok, então você dá aula de português. Você ensina português para estrangeiros. Percebe como é simples? Dominar ou saber uma língua não habilita você a dar aula nessa língua. Então, por exemplo, eu não sou professora de inglês. Eu falo português, mas eu também não sou professora de português. Mas eu falo português. Mas isso não quer dizer que, porque eu falo português, que eu tenho que ser professora em português. Não, porque você ser professor não é simplesmente você falar a língua, você tem que saber como ensinar, você tem que saber o que passar. E eu já tive vários professores que eram ótimos professores, mas eles não sabiam ensinar. Então, não fica tão preocupado com essa questão de tem que aprender com o professor, tem que ser nativo. Não, um professor nativo fala inglês, mas não sabe te ensinar. E um professor em português não é nativo em inglês, é nativo em português, mas é um
professor e vai te ensinar muito bem. Então, sem essa questão, né, de taxar que a gente não pode aprender o inglês com um professor nativo em português. Então, dar aulas implica elaborar uma aula, planejar um curso, estruturar as funções básicas da língua, saber o mínimo sobre o processo pedagógico, e não basta saber só o conteúdo, tem que saber como passar, como transmitir, isso é muito importante. E quando você também estuda para ensinar, nem todo mundo, mas você acaba aprendendo tanto, por isso que eu amava ser minha professora. Eu brincava de professora, agora já burra velha, gente, estudando inglês. Eu falava com meus alunos invisíveis. E sempre foi assim, na faculdade também foi assim. Falava com eles, ensinava, porque aí eu estudava e tinha que ser uma professora boa, que não podia passar vergonha. Então, eu ensinava meus alunos invisíveis em inglês. Professor de inglês é aquele que, além de dominar e falar a língua inglesa, é aquele que tem formação acadêmica ou técnica para ensino de um idioma, seja essa pessoa nativa ou não. Ser nativo é ótimo, mas se não for nativo e o profissional de educação, mas ser nativo e não saber ensinar também não adianta nada. Então, se não é nativo, mas é fluente em inglês, é bom. No entanto, se além de ser fluente, é profissional, então é excelente. Procura um melhor profissional para te ajudar, se você achar que precisa de um professor de inglês. Então, falar uma nova língua demanda compreender o processo pelo qual o aluno vai passar ou já está passando. Saber a língua materna do aluno facilita o processo de aquisição e na elaboração do conteúdo a ser apresentado em inglês. Engraçado isso, porque às vezes quando eu falo, eu mostro um vídeo em inglês, eu falando, as minhas colegas falando em inglês, o meu público, as pessoas que me seguem, elas falam, entendi tudo. Mas se passar um canadense com um accent, né, ele já tem mais dificuldade. Engraçado isso, é verdade. Por fim, pelo simples fato de falar a língua, sendo falante nativo ou não nativo de inglês, infelizmente não é credencial para se intitular professor de inglês, ou mesmo garantir qualidade na prática de ensino. E o contrário se aplica aos profissionais que não se dedicam e não se preocupam com a qualidade de ensino só pelo fato de serem portadores de diploma. É triste perceber muitos professores com certificação que não possuem domínio sobre a língua inglesa. Assim, a escolha do profissional é fundamental na qualidade do seu sucesso. O professor de inglês que você escolher tem de alcançar as suas demandas e as suas expectativas. Afinal, você acreditou nele, você confiou a ele essa missão de te ensinar inglês. O professor não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo, mas ele tem de saber como te ensinar, elaborar estratégias, te observar, te motivar e saber como te avaliar. Te corrigir, né? Te ajudar. Aluno e professor são aqueles que constroem ligações de confiança no trabalho um do outro. Seja um ótimo aluno, conte suas dúvidas e permita que seu professor seja melhor aceitando os seus feedbacks. Então, o que eu quero dizer com tudo isso em relação ao professor? Porque tem muita essa coisa, eu só vou aprender inglês se eu estiver estudando com um professor nativo, se eu estiver imerso num país que só fala inglês. Tem gente aqui há 10 anos que não fala inglês, tá? Com professor nativo inglês. Então, não vamos desmistificar esta ideia de que você só vai conseguir aprender se você tiver o inglês, se você estiver aqui. Isso não é verdade. E qual é o melhor material? O melhor material é você se avaliar e ver em qual level que você está e você começar por aquilo ali. Não adianta você ser zero no inglês e pegar um material avançado e querer estudar. Você vai desistir. E não adianta você ser básico e você começar a estudar material básico. Fica cansativo, não é interessante. Então, você tem que avaliar você mesmo, ver qual nível que você está e ir naquele nível ali. Vai ter momentos que você vai ter que dar um passo atrás, vai lá fazer uma revisãozinha. Mas isso aí está tranquilo, só vai te dar suporte para você avançar. Então, hoje, o mercado editorial está cheio de livros para estudar inglês. Tanto material impresso quanto online. Há tanto material gratuito disponível na internet que muitos alunos, por estarem no início do processo de aquisição ou ainda por não conhecerem muito sobre material didático, acham desnecessário
adotarem um livro ou material online. Porém, os livros de inglês, publicados por grandes editoras, são, em a sua grande maioria, uma orientação a mais que você possa seguir. São ótimos materiais, têm um devido preparo para o aluno e o professor, mas, de repente, às vezes, eles podem ficar um pouco perdidos com a utilização desses livros, né? Então, o mais importante é saber que o livro foi escrito e se atende à sua necessidade. Se você teve até um professor que possa avaliar corretamente se esse material vai te servir, você também, gente, você pode fazer um autoconhecimento para saber qual nível que você está e qual material que você acha que vai ser melhor para você. Normalmente, pelo que eu me lembro, os materiais didáticos lá usados em cursos de cursos de inglês no Brasil, eles são divididos por níveis. Tem lá uma tabela, tem uma tabela europeia que eles seguem e eles conseguem ver o seu nível, né? Tem o nível iniciante, o nível básico, o intermediário, enfim, tem vários níveis. Porém, se você não quiser seguir realmente um livro, como eu falei, tem tantos materiais online ali. Se você acha que quer começar do básico, vai do básicozinho. Você não está se sentindo assim um pouco, né? Sem. Ai, como é que se fala? Cansado, está enjoado, não é aquilo que você acha que quer uma coisa mais estimulante, dá uma subidinha no seu nível. E algumas coisas que você tiver deficiência, volta, faça uma revisão lá no básico e vai lá para o intermediário. Isso aí não tem problema nenhum. O material é muito importante nessa caminhada, você vai precisar de algum material. Saber escolher depende de você e de quem está te orientando. Perceber o quanto o professor é importante nesse processo de apresentar a língua inglesa para você, de apresentar o material e que as duas coisas sejam muito interessantes para você, não só o material, se você tiver um professor também para te ajudar, que eu não acho que realmente precise, tá? Eu estudei sem professor, eu era minha professora e eu me dei super bem, foi ótimo. As ferramentas que você pode utilizar, o que facilita ou vai dificultar o seu progresso são, de repente, as ferramentas que você utiliza quando está estudando inglês. Por exemplo, dicionários ou tradutores, escrever ou digitar. No momento do estudo, todas as ferramentas serão bem-vindas. No entanto, é necessário observar os momentos e os lugares certos para você utilizar cada uma delas. Eu costumo dizer que alunos inexperientes usam o tradutor como se fosse dicionário. Para entender a diferença, vamos fazer um teste rapidinho aqui que ele colocou nesse livro, que eu achei interessante. Ele colocou abaixo o verbo get, tá? E aí o tradutor, quando ele fala get, aí você traduz para o português, é pegar, não é? Get é pegar. Porém, você pode notar a diferença no get, porque, nossa, o get é um dos verbos que a gente usa, que a gente tem, mas tem tanta, como é que eu posso dizer? Sinônimos, você pode usar o get para tudo. I got a cold. Got a cold, eu fiquei doente. I can get you for you, I can grab something for you. Pegar alguma coisa para você. Olha, são várias as diferenças. Pode ser conseguir, pode ser receber, pode ser pegar, pode ser fazer. Então, tem vários sinônimos com o verbo get. Então, essa coisa de ficar traduzindo, eu acho um perigo imenso, porque pode fazer uma confusão na cabeça de vocês, principalmente quando você usa o phrasal verbs, que você usa um get desse com uma outra palavra que já faz um outro sentido. Se você tentar traduzir elas separadas, elas não vão fazer sentido algum. Então, vamos parar de traduzir, vamos tentar entender o inglês na sua íntegra. É importante lembrar que aprender novas palavras diariamente é fundamental para ser fluente em inglês, para aprender o inglês.
O vocabulário é, sim, a parte principal do que você vai estudar em um curso de inglês. No entanto, esse ganho é seu, é individual, intransferível. Cada um vai aprender de uma forma diferente. E você tem que fazer a sua própria lista de vocabulários. Eu fiz muitas. E você pode fazer isso pegando lá o seu notebook, providencie um caderno só para anotar novas palavras e use uma caderneta. E assim, gente, sem traduzir, tá? É só ir lá, inglês, inglês, com essa lista de vocabulários. Ajuda muito. Você pode fazer a mesma coisa, uma lista com frases, que é melhor ainda. Então, anote a palavra que você não sabe o significado. Pesquise a palavra em um dicionário em inglês. Anote o significado à frente dessa palavra. Se tiver mais de um significado, anote pelo menos 3 ou 4 significados dessa palavra em inglês. Escreva uma frase usando essa nova palavra. Eu fazia muito isso. Por exemplo, eu não sabia o que era cat. Aí eu falava, cat is a pet. Então, sabe, eu fazia uma sentence com a palavra cat. Pronto, assim começamos a sua lista de vocabulário individual. Você deve ir anotando diariamente as palavras novas que você vai achando no seu dia a dia, seja no seriado que você esteja acompanhando, num filme que você assistiu, numa notícia que você leu até no seu celular. É muito importante anotar a palavra e o seu significado em inglês. Ao final de cada semana, sente-se e leia em voz alta essas palavras que você aprendeu. Você vai perceber o ganho real de vocabulário que você vai adquirindo ao longo do tempo. Porque vocabulário é tudo para você formar ali a sua conversa, né? Para você saber o que você vai falar em inglês. Que aí você quer falar alguma coisa, mas você não sabe como falar aquela palavra em inglês. Fazendo essa lista de vocabulários, você vai crescer, enriquecer muito o seu vocabulário em inglês, isso é fato. Então, se a palavra aparecer novamente e você não se lembrar do significado dela, vale a pena anotar e pesquisar novamente, porque às vezes aquela palavrinha específica não entrou na sua mente. E a frequência que vai te levar à fluência. Tem muitos aplicativos que eu vou dar uma passada neles agora para a gente fechar essa aula de hoje, tá? Porque senão vai ficar muito extensa e muito cansativa, mas tem aí alguns aplicativos que a gente pode utilizar para nos ajudar nesse aprendizado em inglês. Tem uma chamada que é Word Reference, que é um dicionário online. Eu tenho um dicionário que eu fiz o download aqui no meu celular e que quando eu não sei alguma coisa, eu vou lá e boto, eu posso escutar, eu posso ver se a classe gramatical dela me ajuda muito até hoje. Tem o tal do Google Tradutor, que é o que acho que é mais utilizado aí para os brasileiros, e o tal do Duolingo, que é um aplicativo que você pode usar, jogar aí em inglês. Tem mais um que eu nem conheço, que é o tal do Lingui, Dicionário e Buscador de Termos Equivalentes. Os aplicativos, eles são ferramentas, sem usá-las adequadamente, ou pelo simples fato de você tê-lo baixado no seu celular, não significa que você vai aprender inglês. Por isso, você tem que praticar diariamente, usando-as com frequência, para que você realmente tenha um bom proveito de tudo isso. Tá bom, meus lindos, meus queridos mamacitos? Vou ficando por aqui hoje. Foram várias dicas. Vou sempre voltando com mais aí nos meus sábados. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para ajudar vocês. Eu dou sempre uma misturada em aulas médico hospitalar, leio histórias em inglês, venho com alguns tips, com alguns materiais que eu já estudei, que me ajudaram muito no meu progresso para aprender inglês. Então, quem gostou, deixa aquele like maroto aqui, começa a me seguir nas redes sociais, não se esqueça, ativa o sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. Até mais, vejo vocês amanhã na live de domingo, que eu faço todos os dias, às 10 horas da manhã no Canadá, e no caso será às 3 horas da tarde no Brasil, que agora nós somos 5 horas de diferença, tá bom? Até mais, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.